Olá a todos, meu nome é Caio e esse é meu aquário, e no vídeo de hoje estarei falando sobre a filtragem do meu aquário. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve e deixa o like aí. Se você já é inscrito, também deixa o like. E qualquer dúvida, é só comentar. Se tiver sugestões de novos vídeos, só comentar, que eu estarei lendo todos os comentários com muita atenção. Eu tenho aqui rodando no meu aquário dois filtros Heng-On de 660 litros-horas cada. Só para vocês terem uma ideia, meu aquário tem 127 litros, 85 centímetros de comprimento, 30 de profundidade e 50 de altura. E eu fiz uma adaptação nesses dois Heng-Ons. Até abrir aqui para vocês verem com clareza e vou colocar minha mão para vocês terem noção do tamanho do filtro. Ele é grande. O que é que eu fiz? Ele normalmente vem com dois cartuchos, uma placa de plástico de filtragem biológica e o cartucho com perlon e carvão ativado. Eu removi esses dois cartuchos. No encaixe, na canaletinha que tem aqui, do encaixe do refil de carvão e perlon, eu coloquei um pedaço de plástico de tipo tampa de pote de sorvete. Fiz alguns furos, como vocês podem ver, e deixei uma passagem maior por baixo, na parte de baixo dele. E o que eu fiz? No lado de trás, ou seja, por onde a água entra, eu coloco perlon. Estou trocando 1, 2 vezes por semana. E na parte da frente, ficou um espaço bem amplo. Eu tenho dois saquinhos de cerâmica, anéis de cerâmica, ou seja, mídia biológica. É assim nos dois filtros, ou seja, no sistema todo do aquário eu tenho 4 saquinhos de mídia biológica. Vocês podem ver aqui no outro filtro. Não repara a sujeira, filtro é assim mesmo. Você não pode ficar fazendo faxina no filtro direto, porque interfere na biologia do aquário. A manutenção que eu faço é, toda semana, trocar o perlon. E a cada 2 meses eu faço uma limpeza nos saquinhos de cerâmica com a própria água do aquário. Sempre depois de qualquer tipo de manutenção no filtro, eu adiciono um selador biológico no aquário. Eu deixo eles acionados com a vazão máxima, porque tem muitos elementos filtrantes ali. E eu sei que está na hora de trocar o perlon quando começa a passar água por cima daquela barreira plástica. Ou seja, significa que o perlon está muito saturado e a água está desviando dele. Quando isso acontece, eu sei que está na hora de trocar. Um sinal de que isso está acontecendo é quando a água começa a vazar por este lado aqui do filtro. Quando isso acontece, eu sei que está na hora de fazer manutenção no perlon. E como vocês podem ver, eu tenho uma boa circulação de água na superfície. E para aumentar ainda mais a circulação na superfície e não agitar tanto as plantas, eu tenho nos dois uma pequena placa plástica encaixada que faz com que a água não vá direto para o fundo, circule mais na superfície. Aí bate com toda a força aqui no vidro e do vidro ela desce. E não tem muito mistério. O filtro com essa adaptação e o aquário tendo 2 filtros é uma segurança, porque se um falhar, o aquário não fica sem filtragem. E quanto mais mídia biológica você tiver no aquário, melhor. Quanto mais eficiente, mais porosas as mídias, também melhor. Esses anéis de cerâmica que eu uso são aqueles modelos mais antigos. Eles não são tão porosos, mas fazem um bom trabalho. Nunca tive um pico de amônia muito grande nesse sistema. E tudo aqui funcionando plenamente. Outra coisa que ajuda na circulação é a bombinha de dispersão do CO2, que faz com que tenha um fluxo de água aqui no meio da coluna da água. E vocês podem ver isso pelo movimento das bolhas de CO2, que saem daqui, vem. É uma bomba de 100 litros hora, perfeita, porque não faz muita agitação e dispersa plenamente o CO2, e melhora a circulação de água também.
Logo, logo terá chegado o filtro que eu vou colocar neste aquário nas mudas de plantas. E o termostato. E eu vou fazer a mesma adaptação que eu fiz no filtro do aquário principal para esse sistema aqui. E eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo de como fazer essa adaptação. E quando você tem um aquário novo, você tem que fazer a ciclagem, que é a colonização de bactérias nitrificantes e desnitrificantes no sistema do aquário. E aquele sistema, para quem não sabe, você monta o seu aquário, não coloca peixe. Deixa ele rodando. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de ração para ter um leve pico de amônia. E você vai testando amônia e nitrito. Teve um picozinho de amônia, adiciona o acelerador biológico. Com o passar do tempo, a amônia vai diminuir porque ela vai ser transformada em nitrito. A amônia diminuindo, o nitrito sobe. Depois, o nitrito vai descer porque ele vai estar sendo convertido em nitrato. Nitrato, bactérias anaeróbicas absorvem, plantas absorvem e você pode eliminar na troca parcial de água. Ou seja, na ciclagem, amônia se forma. Acelerador biológico é adicionado. A amônia diminui. Nitrito sobe, nitrito diminui, forma nitrato. Certo? É assim que se faz a ciclagem. Esse processo pode durar algumas semanas, pode durar meses. Depende se você usa ou não acelerador biológico, não é obrigatório. E depende do tamanho do sistema, tamanho do filtro, esse tipo de coisa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!